寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o Japão fizesse parte dos impérios centrais na Primeira Guerra Mundial? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, né, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos plausíveis, aí eu dou uma moldada, né? Afinal, se não pudesse dar essa moldada de modo plausível, não ia ter por que ter este quadro de teorias, beleza? E eu também sempre pego, né, os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e conclusão. Então, bora lá. Bem, né, lembrando em conta, né, que os impérios centrais, né, basicamente foi o que podemos dizer o que podemos falar que foi, vai, entre aspas, o eixo ali, né, da Primeira Guerra Mundial, obviamente, né, sem Japão e Itália, né, até porque a Itália pulou fora, de novo, aliás, pela primeira vez, né, mas enfim. Os impérios centrais foi basicamente, né, a Áustria-Hungria, Império da Alemanha, Império Otomano, Império da Prússia, não sei, Bulgária, estou meio perdido aqui, né, na Primeira Guerra Mundial. Mas eu sei que teve algumas potências aí, basicamente, aí do centro da Europa, né? E um pouquinho ali da Europa Oriental, perto ali dos Balcãs, né? Então, e basicamente, né, foi contra a Inglaterra, França, Rússia até um certo tempo. E também contra o Japão. Sim, dessa vez o Japão estava ali do lado, né, da Tríplice Entente, né? Que era Inglaterra, França, todas as colônias da Inglaterra, enfim, e basicamente, né, eram os aliados ali, né, falando de um modo que conseguimos entender, né, de uma maneira mais rápida. Então, dessa vez o Japão estava junto ali, né, com a Tríplice Entente, a Tríplice Entente, né? E com isso, né, obviamente, os japoneses acabaram ali pegando algumas ilhas ali da Alemanha no Pacífico e também pegaram ali a província, a colônia alemã em Qingdao, na China. E com isso, obviamente, né, rolou uma treta aí, né? A China não conseguiu tomar de volta porque a China e o Japão estavam do mesmo lado, por incrível que pareça, né? Mas enfim, e como é que seria se o Japão fizesse parte dos impérios centrais, e como é que ele conseguiria fazer essa aliança com países que estão bem longe dele, né? Então, bora lá. E bem, já vamos adiantar já para 1910, né? Basicamente uns 4 anos aí antes da Primeira Guerra Mundial. E o porquê? Porque o Japão, ele basicamente vai estar querendo iniciar um outro conflito ali com a China, pois já tinha se passado a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e por incrível que pareça, né, só fazia 15 anos, né? Não. Então, o Japão, ele buscaria assim querer se expandir novamente, ou então, né, bloquear a costa chinesa para fazer vários estados tampões. E com isso, o Japão passaria a analisar bem as coisas que estavam acontecendo, né? E principalmente como que ele poderia se expandir ali pela Ásia, como é que ele poderia aumentar ali suas fronteiras. E com isso ele estava vendo ali as colônias da Inglaterra, a Indochina Francesa, Papua Nova Guiné, que era metade da Alemanha, metade ali de algum outro país aí que eu não lembro qual, né? Eu sou péssimo
na Primeira Guerra Mundial, em questão de Ocidente, né, do Império Otomano para a Ásia, já sou perfeito. Mas enfim, e com isso, né, o Japão ele poderia analisando, e obviamente que isso levaria tempo, afinal ele precisaria ir estudando. E a partir de 1913 ali, já perto ali do final do ano, já para agosto, outubro, as coisas aí poderiam mudar de forma um pouco. Como assim? Porque o Japão ele poderia analisar as coisas que estavam acontecendo na Europa, né, e as coisas e os tumultos ali que estavam rolando no Império Otomano e essas coisas todas, e ao mesmo tempo ele vendo o tamanho da China e que a China naquele tempo era era basicamente, né, um país unificado, não era unificado, mas eles tinham mais um sentimento de igualdade antes, né, do que depois de 1926. Então ficaria um pouquinho difícil ali para o Japão tancar a China sozinho de novo, né? Afinal a China já era uma república, um novo governo, não tinha o exército ali estava reformado, estava modernizado. Então as coisas ali poderiam ficar um tanto quanto tensas ali para o Japão. E com isso, né, apesar do Japão já ter ganhado a Guerra Russo-Japonesa em 10 anos atrás, né, lembrando que estamos falando de 1913, eles basicamente ali já teriam uma noção de que a Rússia poderia estar um tanto quanto preparada. Então o Japão ele poderia começar a trocar ideia com a Alemanha, principalmente com a Alemanha e com o Império Otomano, para ver o que estava acontecendo ali na geopolítica do Ocidente. E ele percebendo uma agitação, o Yoshihito, né, que era imperador do Japão, pai de Hirohito, ele poderia ter chego no Kaiser, né, ou então no Mehmed, e falar assim, mano, é o seguinte, vocês vão precisar de uma ajuda aqui? Eu sei aí que vocês têm uma treta aí com a Rússia, e é o seguinte, se você avançar na Rússia, eu posso avançar na Rússia também. Afinal, o Japão tinha a Coreia, e da Coreia dá para fazer uma ligação pela Rússia, e até mesmo pela própria Manchúria, mas vamos com calma. E a mesma coisa com a Alemanha. Falou assim, Alemanha, é o seguinte, eu preciso ali do território da China. O porquê? Porque eu pretendo fazer uma invasão ali na China. E o fato de você estar com esses territórios tanto na China e nessas ilhas aí do Pacífico e na Papua Nova Guiné, vai fazer com que você perca recursos defendendo um pedaço de terra, no qual você poderia reunir todos os seus homens aí no seu país e planejar ali algo um tanto quanto mais... uma ofensiva um pouco melhor, entende? Com mais pessoas, aí você não ia precisar gastar recurso enviando navio de uma ilha do Pacífico para outra, você poderia concentrar sua marinha toda aí na Europa, e com isso você teria uma grande vantagem ali sobre os países que você busca guerrear. Então, a Alemanha, pensando nessa possibilidade, faz uma aliança com o Japão e coloca o Japão ali, né, nos impérios centrais ali. Então, tipo, Otomano, Áustria-Hungria, enfim. Todos ali já estão ali cientes do Japão e com isso startou a guerra. 1914 startou a guerra. Só que como é que seria? Porque o Japão, apesar de ter startado a guerra, o Japão ele não iria entrar na guerra no início. O porquê? Porque ele iria observar a movimentação do Ocidente. E como seria observar a movimentação do Ocidente? Muito provavelmente ele iria ver em quais das colônias ali na Ásia, né, ou então na Oceania, iriam levar mais homens, ou seja, quanto mais pessoas estiver na Europa, menos pessoas vão ter naquele país. Ao mesmo tempo em que as potências do Ocidente, né, vão ficar espertas com o Japão. Então a Indochina vai ficar esperta, mas ao mesmo tempo eles vão ficar um tanto quanto relaxados, afinal tinha a China. Só que a China ainda não estava em guerra com o Japão, então, mas ainda assim, querendo ou não, servia como estado tampão. Então, o Japão, observando a movimentação na Ásia, já em 1915, né, percebendo que muitos dos vietnamitas, cambojanos, do pessoal do Laos, acabou se retirando e indo combater ali a Alemanha na França, que por sinal a Alemanha teria mais recursos e mais pessoas para ajudar a defender e avançar no território francês, né? Ajudar a defender o território alemão e avançar pelo território francês,
muito provavelmente, né, o Japão aí já começaria a botar a marinha dele ali nas águas da Indochina. Enquanto isso, na Papua Nova Guiné, ele poderia avançar ali, né, tipo na metadezinha na metade sul que tinha ali, e pronto. A partir daí, o Japão provavelmente dominaria a Papua Nova Guiné sem muito esforço, afinal o Japão já tinha experiência em guerra na Ásia, né? E agora é que nós iniciamos basicamente, né, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O porquê? Porque a China até então estava neutra, meio que, os alemães estão aí no meu território, mas eu estou neutro, sabe? Mas só depois, né, que a China começou a participar ali, né, da Primeira Guerra Mundial contra os alemães em Qingdao e também na França. Só que, a partir daí, né, a China não teria como ajudar na França. O porquê? Porque ela estaria ocupada com o Japão. E com isso, né, eles não só combateriam na Manchúria, afinal, o Japão teria a Coreia, mas eles também combateriam em Qingdao e também, né, em Xangai novamente, afinal o Japão já tinha Taiwan. E com isso, os chineses eles basicamente repetiriam um pouco do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, só que diferente dos japoneses terem avançado tanto em território chinês, na Primeira Guerra Mundial seria diferente. O porquê? Porque os chineses, eles, querendo ou não, eles já tinham um exército muito bem preparado ali na Manchúria, por causa da União Soviética e não só por isso, mas também por causa da Mongólia, que, né, já estava querendo ali dar seus primeiros passos ali para independência, como já fiz no vídeo sobre a Revolução Comunista da Mongólia. Nesse tempo ali, a Mongólia já estava ali tretando ali com os chineses, então, né, basicamente a Primeira Guerra Mundial também aconteceu com a China e Mongólia, né? Só que no tempo a Mongólia fazia parte da China, então não sei se, enfim, não era considerado dois países guerreando entre si. Mas a questão é o seguinte: os japoneses eles não estariam atentos com isso, afinal eles não estariam esperando que os chineses estariam na Manchúria também para se proteger da Rússia. Então eles não conseguiriam avançar muito sobre território manchu. Então os japoneses muito provavelmente desistiriam ali da Manchúria por enquanto e tentariam avançar ali pela Rússia através, né, da Coreia, que tem, né, uma fronteirazinha ali com a Rússia. E com isso, né, a Rússia teria que ter aguentado duas frentes. Uma hora que a Alemanha já estava tomando muitas terras dos russos. Então, eles não aguentariam segurar uma frente no Oriente, né? Beleza que eles tinham a Sibéria, Vladivostok, mas o foco inteiro estava sendo ali na Europa, né? Afinal, a Alemanha ali que representava o verdadeiro perigo e não o Japão. E sem contar que o Japão também ele poderia avançar, né, através de Hokkaido, por uma ilhazinha ali que fica basicamente no norte ali de Hokkaido, e também já pegar as ilhas Kurilas, né, que bem, já era do Japão, né, mas avançar ali pela Rússia através das ilhas Kurilas. Então isso poderia, né, facilitar um pouco o avanço dos japoneses pela Rússia. Calma aí que eu já volto na China. E uma vez, né, que o Japão ele também já tinha um conhecimento do território russo, das táticas da Rússia, então isso facilitaria demais. Apesar que, né, 15 anos é um tempo, mas querendo ou não, né, o território não muda bruscamente em 15 anos, ao menos não de um modo natural. Então, muito provavelmente, né, os japoneses eles avançariam até que bastante na Rússia, e segurando um pouquinho ali da Rússia, eles provavelmente tentariam descer ali através da Manchúria para a China. Só que tem um porém, a região ali do norte da Manchúria era bem protegido, então os japoneses não iriam conseguir avançar muito. Eles iriam ali, ia ser um combate de trincheira, né, entre China e Japão. E a área de Qingdao ali da China, muito provavelmente aí sim os chineses teriam que se empenhar um pouquinho mais, porque aquelas áreas ali já não eram tão cheias de soldados, né? Apesar de ter uma colônia alemã, mas a colônia alemã em si nunca foi uma ameaça para a China. Afinal, a China poderia esmagar. E também a Alemanha ela não tinha muito recurso ali para manter uma guerra total com a China, diferente do Japão, que já tinha a Coreia e Taiwan para mandar para lá.
Então, os chineses aí sim, seria uma batalha um tanto quanto difícil e demorado, mas ok. Já vamos adiantar um pouquinho para 1917. E quem estava atuando em 1917? Exatamente, meus consagrados, o Vladimir Lenin. E com isso, né, a Rússia já tinha se rendido, era só uma questão de tempo até o Japão ter que sair no soco com os bolcheviques. E isso manteria o Japão muito distraído. O porquê? Né, os bolcheviques eles eram fortes e estavam preparados e já sabiam ali da ameaça japonesa ali, né, no sul da Rússia, né? Não é basicamente no sul da Rússia, né, mas naquela área ali perto de Vladivostok. E não só isso, né, mas também como os Estados Unidos também havia entrado na guerra em meados aí de 1916, por aí, os Estados Unidos também teriam que fazer duas frentes. Então, eles não iriam combater na Europa, né, pelo menos não no início. Eles iriam se manter focado ali, né, nas ilhas ali do Pacífico. E o Japão, buscando um expansionismo e mais recursos, eles tentariam avançar ali pela Indochina francesa, só que isso talvez não daria tão certo. Por quê? O porquê não daria tão certo? Porque a Indochina francesa era um país unido, não era um país ideologicamente, né, separado. Beleza que ambos, né, Camboja, Laos e Vietnã, eles queriam sua independência da França, só que eles, né, vendo os japoneses, alguns até poderiam aderir, né, a causa japonesa ali para uma libertação e tal, mas eu não acredito que isso daria certo. O porquê? Porque eles também iriam querer uma independência total, não iriam aceitar ser colônia do Japão, nem da França, nem do Japão. Então, alguns poderiam aderir, só que o Vietnã poderia se sentir com a monarquia ameaçada e partir para cima do Japão. O Camboja poderia se sentir com a monarquia ameaçada e partir para cima do Japão. O Laos poderia se sentir com a monarquia ameaçada e partir para cima do Japão. Então, o Japão teria que contar com um outro aliado, um aliado que futuramente viria a ser aliado dele também. E quem seriam esses? A Tailândia. E eu já fiz uma teoria, né, sobre a Tailândia expansionista, né? Então, é só dar uma procurada. E se a Tailândia fosse um país expansionista? E tanto naquela teoria quanto aqui, eu volto a falar, a Tailândia buscaria uma expansão para recuperar o que era o Império Sião, né? Então ele poderia declarar guerra contra a Indochina francesa, tomando até mesmo metade do Laos, um pouco do Camboja. E com a Tailândia entrando no Sever ao lado do Japão, um país poderia se sentir ameaçado. E qual seria? O Raj britânico, pois é. Então os indianos, né, os hindus e os sikhs, Shads, eles provavelmente não iriam ali combater na Europa ao lado dos ingleses, e sim combater ali no Sudeste Asiático, né, combater na Tailândia, e até obviamente eles acabarem chegando ali na Indochina. E com isso, né, já a frente chinesa na Manchúria, eles poderiam acabar tendo um pouquinho mais de força, uma vez que os bolcheviques, né, poderiam ter dado cabo dos japoneses ali na Sibéria e na região ali de Vladivostok. Os chineses poderiam até mesmo combinar, de certa forma, ali, dividir metade ali da Coreia, tanto com os chineses ali poderiam dividir metade com os bolcheviques, né? Só que dessa vez não seria Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu acredito que a península iria se separar entre Ocidente e Oriente. Não iria dividir assim, iria dividir assim a Coreia. Então, né, com o Japão ali já perdendo suas colônias, né, e com os Estados Unidos, né, basicamente também tirando as ilhas dele do Pacífico, arrisco dizer que talvez o Japão seria o primeiro país a cair. E talvez ele até mesmo se renderia antes mesmo, né, do território dele ser violado. Mas calma aí que isso traz consequências. Que consequências são essas? As consequências são que sem mão de obra francesa, sem mão de obra
A França, sem mão de obra, poderia estar o quê? Ferrada. Porque eles dependiam dos vietnamitas, né, do povo ali do Sudeste Asiático, da Indochina, eles dependiam dos chineses também, de alguns chineses, e a Inglaterra dependia também da Índia e de colônias ali. Então, com as colônias ocupadas, né, e tretando ali com os japoneses, seria um tanto quanto mais trabalhoso eles conter os alemães. Então, arrisco dizer que os alemães poderiam até mesmo chegar perto de Paris durante a Primeira Guerra Mundial, obviamente com os perrengues, né? Mas os franceses, né? Eles teriam que acabar se virando ali sem mão de obra ali dos asiáticos. O que os franceses então poderiam fazer para tentar conter o avanço alemão é chamar toda a África, basicamente todas as colônias da África ali para a França, para aí sim avançar para cima dos alemães. Mas eu acredito que com isso a guerra iria levar muito mais tempo. Iria, sei lá, talvez até 1919, 1920, por causa, né, que o Japão acabou atrapalhando tudo. E esqueci de mencionar, né, vários coreanos também poderiam se juntar à causa chinesa ou então à causa bolchevique para expulsar os japoneses da península, uma vez que o Japão não teve que ceder à Coreia porque ele estava ali do lado dos vencedores, e quem vence é quem escreve a história. Então, já com o finalzinho da guerra, pelo menos ali na área do Japão, o Japão seria um país ocupado e ele seria proibido de ter militar e talvez até mesmo uma marinha que avançasse até uma certa quilometragem mar adentro. Então, o Japão no máximo talvez poderia ter uma espécie de guarda costeira, ele não poderia ter um número a mais de soldados, porque ele seria vigiado diretamente tanto pela China, né, quanto pela Rússia. E talvez até mesmo ali pela Inglaterra, parênteses, né, em Raj britânico. E como é que isso iria impactar na Segunda Guerra Mundial? Bem, o Japão, né, ele não teria colônias, e eles até poderiam fazer um exército, fazer uma marinha, só que isso seria mais fácil de conter, uma vez que ele não teria a Coreia ali, né? Todas as colônias seriam devolvidas ali no Teatro de Paz, na Conferência de Paz de Paris, no finalzinho da guerra. E com isso, o Japão ali teria ali que ceder ali alguns territórios para eles ficarem, para os ocidentais, né, para os chineses e coreanos e talvez até mesmo os soviéticos, ficarem de olho nele. E vocês devem estar falando assim, Bruno, mas na Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira teve o Tratado de Versalhes, que a Alemanha não poderia ter soldado, e eles começaram a Segunda Guerra Mundial. Beleza, concordo totalmente com você. Só que tem um porém, o Japão, ele não faz fronteira com nenhum país, o Japão é uma ilha. Tá, beleza, pode fazer ali com a Rússia e tal, né, algumas ilhas. Mas isso iria demandar o quê? Uma marinha, navio, então seria algo mais fácil de ser avistado. A Alemanha estava do lado da França, estava do lado da França, já estava do lado da Polônia. Então, era muito mais fácil cruzar uma fronteira do que cruzar um mar, entende? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa teoria. Eu tô deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, né? Ficou até bonitinho aí o Yoshihito aí com os outros aí dos Impérios Centrais. E comentem aí o que vocês acharam, né? O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Inscrito que me pediu essa teoria, me desculpa a demora, eu demoro, mas eu faço, né? Que é por ordem de chegada. Então eu vou anotando tudo certinho. Enfim, espero que você tenha gostado dessa teoria. Me diz aí o que você acrescentaria, o que vocês removeriam. Não se esquece, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Passa para um amigo seu e fala assim, mano, imagina se o Japão fosse do Império Central na Primeira Guerra Mundial, hein? Imagina o alívio que ele iria dar para a Alemanha. Sério? O Japão seria bem efetivo na ajuda da Alemanha? Sim, cara. Então passa lá para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identifica. Não se esquece, né, obviamente, de curtir e compartilhar. Segue lá no Insta. E quem puder, né, obviamente, dar aquele apoio, eu agradeço, né? E as outras teorias também, quem puder ver, beleza, eu agradeço também, beleza? Enfim, falou e fui.